Como se procedeu o caos na política, desde o início? A polarização, essa polarização... O Collor era a direita e a esquerda ali era o Brizola. O Lula tomou o lugar do Brizola no processo eleitoral. E não largou mais. E o Collor, pelo impeachment, o PSDB tomou o lugar do Collor. E o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB pela derrocada do PSDB naquele momento. E aí aquela situação com a Aécio contribuiu muito. É porque foi escalando, mas eu acho que nesse segundo mandato da Dilma, isso foi às alturas, não, né? Mas esquece, antes de começar o segundo mandato já estava na altura. Eu fazia campanha de presidente da Câmara, antes da Dilma ter tomado posse no segundo mandato, e viajava nos estados, eu já pedi o impeachment dela antes dela tomar posse. Era surreal. Já estava essa situação. Eu me lembro que 30 dias depois, ou 15 dias depois que eu assumi a presidência da Câmara, eu entrei num voo internacional, um feriado de carnaval, aí tal, num avião, cheguei em Portugal, na rua em Portugal, pedindo impeachment já. Eu falei, cara, a mulher acabou de tomar posse e já está pedindo impeachment. Surreal. O fato de você se eleger com uma proposta e você dar uma cavalo de pau em seguida, a população perdeu a credibilidade. Ela começou o segundo mandato dela já velha, já cansada. A população já estava com raiva, já estava querendo trocar. Então, saiu da eleição, teve uma vitória eleitoral e uma derrota política. Essa que é a verdade. Assim como aconteceu com o Fernando Henrique em 98. O Fernando Henrique em 98 fez um estelionato igualzinho a Dilma fez. Ele não tinha reeleição, ele era contra a reeleição. Isso primeiro é a reeleição. A reeleição, que aliás é um dos grandes males do país. Acho que eu aprovei isso como presidente da Câmara, o Senado está parado lá. Aprovei. Isso é essencial, Eu aprovei. Não, isso é o fundamental e a razão do problema que a gente tem. Também acho. Então, porque a partir do momento que o cara ganha, a pessoa ganha, fica trabalhando para a reeleição já. Esquece o problema do Brasil. Você pensa em presidência da República. Agora imagine 5.500 municípios. Exato. Exato. Pior ainda, porque muito pior. É um problema elevado. Isso aí serve para a formação dos deputados. Porque são os municípios que apoiam a eleição dos deputados. E não tem a menor chance disso mudar? Tem que mudar. Já aprovei na Câmara, só queria aprovar no Senado. E por que não muda? Claro. Agora, se o Lula ganhar a eleição, eu não vou querer aprovar, que ele vai querer a reeleição, né? Claro. Se o Bolsonaro vencer, é o problema, né? tem chance da gente Mas o próprio Bolsonaro era contra a reeleição. Sim, mas não acabou com ela. Tá aí, o que ele vai fazer? Ele vai ser o bobo? Mas ele também não fez força nenhuma, né? É um problema congressual. Porque eu aprovei a reeleição sem nenhum governo me pediu ficar contra. Eu aprovei, ponto. Tinha que acabar com isso. Aí você não pode. Se pode a reeleição, ele vai ser, não, eu sou contra a reeleição, não disputa a reeleição. Não, tá lá a reeleição, a legislação permite. Mas era de campanha, era promessa de campanha. Não, e não vai disputar a reeleição se existe reeleição, mas não aprovar o fim da reeleição, vai fazer o quê? Eu acho que nunca vai passar isso, infelizmente. Tem que passar, tem que aproveitar. Eu acho que se o Bolsonaro vencer, tem um momento bom para passar. Claro, agora sim. Entendeu? Agora, se o Lula voltar realmente, eu acho que ele não vai querer se reeleger. E o pior é que a reeleição, os Estados Unidos é o único país presidencialista mais desenvolvido que tem o presidencialismo. Que permite a reeleição. Que na verdade, eles falam que é o meio do mandato que é um tipo um voto para descontínuo. É um plebiscito. Mas só que o cara disputa a reeleição lá. O Obama pode voltar a disputar alguma coisa hoje ou não? Não. Não, né? Não. Aqui o Lula ganhou 2. É verdade. Ele tá pode voltando para ficar mais 2. No máximo 2 e acabou. Aqui o Lula pode virar rei. Exato. Vira rei. Não tem limitação nenhuma. Não tem limitação. São umas aberrações mesmo que tinham que mudar. Mas vamos tentar entender, então, esse momento pós-impeachment e o Lava Jato, que foi o que parou o país e tal. Até quando a gente anunciou, né, que você vem aqui, a gente teve várias manifestações. Exato. E eu queria saber o que... Espero que tenha alguma favorável. Pouquíssimas, né? Foram poucas. Pouquíssimas. Por que esse ódio tão grande? O que acontece? Talvez porque as pessoas não conhecem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente perguntando, mas ele não está preso? Porque tem muita gente ainda achando que estava preso e tal. Eu falei, não, ele vem aqui, né? Em primeiro lugar, eu não estou preso, estou soltíssimo. Vou disputar a eleição, tá certo? E que é pior, a minha condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal e simplesmente a minha prisão que foi decretada para aquele juiz fake, o Sérgio Moro, ela foi simplesmente considerada ilegal pela anulação da condenação. Então, para deixar isso muito claro, eu não cumpri pena nenhuma e nem tenho pena a cumprir. Não, chegou a cumprir pena. Negativo, eu fui preso preventivamente. Em cima de um processo que ele me condenou e que o Supremo anulou. Se o Supremo anulou a condenação,
os atos dele também estão anulados, consequentemente a prisão foi ilegal. Simples assim. Mas aí como se devolve essa prisão? Não devolve. Claro que não devolve. Claro que não devolve. Quanto tempo? 4 anos e meio. Considerando em vigor. Fiquei 4 anos e meio de prisão preventiva por um processo que foi anulado, por uma condenação ilegal. Ele fraudou a competência do meu processo. Que durante esse período você ficou estudando o seu caso, né? Não, eu sempre estudo, claro. Quem que defendeu? Foi você mesmo que defendeu? Não, tinha advogados, mas obviamente que eu participava da defesa. Com tudo que se trata com relação a mim, eu quero saber. E o que foi achado de Não. ilegal? Para entender, não foi achado ilegal, não. A ilegalidade estava no ato já, inicial. No princípio, o que acontece? Na base. Na acusação que foi feita contra mim, tinha uma acusação eleitoral. Dá o contexto. Como que acontece tudo isso? O PT está sendo... Vamos lá. O Lula... Deixa eu me dar assim, 5 minutos, eu vou te narrar o processo inteiro aqui. O que acontece? A Câmara, no dia 17 de abril de 2016, autorizou a abertura do processo de impeachment com a votação de plenário. Certo. Dia 3 de maio, exatamente 18 dias depois, ou 16 dias depois, parlamentares do PT entraram no Supremo pedindo meu afastamento da presidência da Câmara. Esse afastamento se dava pelo fato que eu estava com a acusação no Supremo, que eu tinha me tornado vice-presidente da República e eu não poderia assumir a presidência da República depois do afastamento da Dilma, porque eu tinha acusação no Supremo, consequentemente eu era inapto a assumir a presidência da República. Só que aconteceu o seguinte, quando eu autorizei a abertura do processo de impeachment em 2 de dezembro de 2015, uma semana depois o Procurador-Geral da República, lá do PT, entrou com uma busca e apreensão contra mim. E fez uma busca e apreensão na residência oficial da Câmara. E em seguida a busca e apreensão entrou com um pedido de meu afastamento da presidência da Câmara, que foi para o Teori Zavascki. Isso em dezembro. 6 meses na gaveta. Com essa entrada dessa ação dos parlamentares do PT, que entrou no dia 3 de maio à tarde, marcaram o julgamento para o dia 5, sem que o processo chegasse no relator e o relator pedisse para ir. Não poderia ter marcado? Óbvio que não. E aí marcaram para o dia 5. Com essa marcação, naquela noite, o Teori Zavascki resolveu dar uma liminar e me afastou do mandato de deputado, da presidência da Câmara e me proibiu de entrar na Câmara. Porque ia ter votação? Não, para não me defender. Tinha um processo no Conselho de Ética. Mas isso... Tinha base ele fazer isso? Claro que não tinha. Aí que aconteceu? Aí simplesmente o Supremo não julga essa ação que entrou e apenas confirma a liminar do Teori em outro ponto. E aí que aconteceu? Eu fui afastado. Não tinha recurso. Não tinha recurso. Aí, tem recurso? Não tem recurso. Aí eu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade. Para questionar que tinha que dar interpretação conforme a Constituição da prisão em flagrante, de que você, com uma medida cautelar, tinha que submeter o plenário de cada casa 24 horas depois. Essa ação foi julgada 1 ano e meio depois. Sabe quando é que ela foi julgada? Quando o Aécio foi afastado do Senado, acabou permitindo que o Aécio fosse levado ao afastamento dele ao plenário do Senado e com esse afastamento sendo negado pelo Senado. Se eu tivesse submetido ao plenário da Câmara, a Câmara não teria autorizado 24 horas depois que eu fosse afastado. Não teria acontecido isso. Aí o meu afastamento gerou o quê? Proibido de entrar na Câmara. 6 meses depois, o Rodrigo Maia, que tinha se tornado meu desafeto, porque eu fui obrigado a renunciar à presidência da Câmara, que a Câmara ficou acéfala porque o vice era um digamos assim, para usar uma expressão mínima, ele para ser polêmico tinha que melhorar muito, né? Ele não tinha muita dificuldade de condução ali no processo. Então a Câmara estava uma balbúrdia. Aí, para poder dar o mínimo de governabilidade ao Michel, eu tive que renunciar. E aí o que aconteceu? Só que acabou sendo eleito o Rodrigo Maia, que se tornou meu desafeto, era meu desafeto, porque eu tinha vetado ele para ser líder do governo do Michel quando o Michel entrou. Então já tinha esse... Claro. Eu relato isso tudo no livro. Não quero fazer propaganda contínua, não, mas é porque os fatos estão muito detalhados lá e aqui eu estou falando em 5 minutos. Então o que aconteceu? O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, patrocinou um absurdo para me caçar. Eu fui caçado pelo absurdo praticado pelo Rodrigo Maia. E botou a sessão na véspera da eleição. Ele fez golpes parlamentares ali para poder colocar no respeito ao regimento. Enfim, tanto que eu ganhei aí agora. Mas enfim, que acontece? Eu sendo caçado, o que ia acontecer? Seu Sérgio Moro, ele queria, tudo que ele queria na vida... Ele tem uma contraposição. Eu não estou só. Mas não sou eu, PT, não sou eu nem você, não. Ele falava isso em entrevista pública. Eu não sou. Não, eu sou imparcial. Eu tenho aqui o PT quando tem o maior adversário do PT.
Tá PT e Eduardo Cunha. Só que a minha acusação que tinha eleitoral, ele fez o quê? Ele simulou uma absolvição sumária da acusação eleitoral para manter a competência dele. Ele não era competente para fazer isso. Só quem podia fazer isso era um juiz eleitoral. Como que ele faz isso? Ele fez. Como que ele absolve? Ele fez. Ele fez. Então cai essa acusação para poder passar essa daqui na frente? Para essa continuar sob a competência dele. Simples assim que aconteceu. E é isso que o Supremo reconheceu. Ele não podia ter feito isso. Ele fraudou a competência dele. Então eu fiquei preso por nada. Por que só hoje? Por que tempos depois só? Porque na época... Por que, meu querido? Porque, infelizmente, a criminalização da política que foi feita pelo Sérgio Moro dentro dessa Operação Lava Jato, ela só começou a cair quando saiu a Vaza Jato. Que aí as pessoas viram o que era a manipulação do processo. Depois da Vaza Jato, o judiciário mudou o seu entendimento porque viu a má-fé daqueles que praticaram aquilo. Porque a gente vendo de fora, era um procedimento de prender... era delação, indústria de delação. Exatamente, delação premiada. E aí você reduz a pena ou era vai um para... sequestro para você pagar o seu sequestro com resgate, era a delação. E com certeza... houve muita proposta para uma delação. Como que era esse tipo de pedido? Olha, se você tiver alguma delação, a gente reduz a... Não, reduz a pena não. É o seguinte, você só sai da cadeia se fizer isso. Ah, é? É. Você me dá aqui... Eu só saio da cadeia assim. E mais, eu vi gente lá sair da cadeia assim. Eu vi gente me contar a história que aconteceu. Você só sai da cadeia se fala do Eduardo Cunha. Ah, coisa pontual, não pontual. É assim, me conta o que você sabe. Não, você pode contar o que você sabe, mas você tem que falar do Eduardo Cunha. Tem que colocar Eduardo Cunha no... Se não botar, não vai. Assim que aconteceu com determinados personagens. Não pode falar quem foi, por exemplo. Eu não quero falar, porque isso tem impacto processual, entendeu? Tá. Então não quero falar, mas aconteceu. Imagino que deve ter acontecido também sobre outras pessoas também. Não há dúvida nenhuma. Tal pessoa... Era resgate. O sujeito sabia o seguinte: o Supremo tinha mudado o entendimento em fevereiro de 16 que a prisão podia ser executada em segunda instância. Poderia. Porque antes era como? Poderia. Antes era ser um trânsito em julgado. Tá. Aí poderia, não é que deveria. Só que passou... Abriu um precedente. O Paraná é o seguinte: o cara era preso, o Moro já era condenado, ainda fazia e tinha uma combinação com o TRF. Era o compadre do Moro relator no TRF e ainda fazia o seguinte: o Moro ainda dava uma pena menor e o cara aumentava no segundo grau para parecer que o Moro era bonzinho. Então, era uma combinação. O sujeito em 8 meses estava condenado em segunda instância. Entrava lá, 4 meses em primeiro grau, 4 meses em segundo grau, não sai mais na cadeia. Antes disso, o que aconteceria? Era condenado em segunda instância, você respondia em liberdade. Ia para o STJ e para o Supremo. E aí respondia em liberdade. Claro. É o que é, voltou a ser. Voltou a ser. Voltou a ser. Então, o que acontece? Aquela combinação no Paraná da organização política criminosa montada pelo ex-juiz Sérgio Moro levou a isso. A quem interessava isso? A ele, a política. Ele é uma organização política. Ele queria ser candidato a presidente, ele queria derrotar a política. O Moro, ele morreu agora na cena do crime que ele praticou, a criminalização da política. O Moro buscou a criminalização da política. Ele quis destruir a política. E conseguiu parcialmente. O que aconteceu em 2018 com a criminalização da política é consequência do Moro. Não há dúvida nenhuma disso. Você está falando da opinião popular, ver o político como ladrão, como... Não, ele colocou o político como ladrão. Todo político virou ladrão para ele. As denúncias que tem de todos os partidos políticos foram denunciados por organização criminosa. Inclusive, eu fui denunciado por formação de quadrilha com o PMDB, foi absolvido. Ou já foi julgado, foi absolvido. O que é uma formação de quadrilha? Explica, não existe, né? Como se os partidos se reunissem os seus membros para praticar crime. E não para fazer política. A acusação também foi feita contra o PT, o PT também foi absolvido. Também foi absolvido. Foi absolvido, foi feita contra o PP. Esse, como está no Supremo, ainda não concluiu o julgamento. Mas já foi. Foi feito contra todos os partidos. E aí você fala que ele se tornou refém e acabou tomando o revés da própria... Política. Ele entrou na política e foi jantado pela política. E vai ser mais jantado ainda. Mas corre o risco dele ser preso também? Ele deveria, né? Ele conseguiu se safar aqui, porque ele fraudou o domicílio eleitoral dele, ele é fake, né? Porque diferente dele, ele fez um contratinho de aluguel na véspera do prazo, aí ele ficou com o domicílio contestado, não recorreu. Por que não recorreu? Foi para o Paraná para deixar a mulher aqui, para ter 2 mandatos. Essa que é a verdade. Para ter 2 mandatos. Bom, se o dele é fake, o da mulher também é, né? Ela tinha até uma página, eu moro com ele.
É muito engraçado isso, né? Então tudo bem, direito dela. Agora, só que, não estou dizendo, né? Mas ele não recorreu. Ele não recorreu, ele assumiu que é verdade. Aí foi para o Paraná. E tinha que ser responsabilizado por essa fraude. E não foi, que isso é uma fraude também. A Vaza Jato é uma fraude. Ele está dizendo o seguinte, não, a prova é ilícita porque foi o hackeamento de mensagens ilegal. Tudo bem, está sendo. Só não quer admitir que seja usado, porque a prova obtida por meios ilícitos, ela não pode vale ser usada como prova de acusação, mas de defesa vale. Ah, é? É, claro. Claro. Só que eles patrocinaram aquelas 10 medidas anticorrupção, e uma dessas 10 medidas, sabe qual era? Qual? A utilização de prova ilícita para condenar. Isso é perigoso. É, claro que é. Claro que é. A condenação dos procuradores aí por utilização de força-tarefa, injusta. Meu amigo, eles moravam no Paraná e recebiam diária para continuar no Paraná fazendo o trabalho deles. Além do salário, recebiam diária. Você acha isso correto? Claro que não. É o que aconteceu. Tem que devolver mesmo. Tinha procurador andando de Mercedes lá no Paraná, só com o salário que recebia de diária. Por acaso, esse até já foi demitido. Foi demitido aquela história dos outdoor. Sim, o cara pagava outdoor para fazer propaganda. Ali era uma república. Transformaram aquilo numa república. Você tinha que entrar República de Curitiba. Tinha que entrar de lá de passaporte, né? Você só podia viajar para lá com passaporte, senão você não entrava. É assim. Tanto que ele veio aqui, o Moro, e falou pra gente que não ia desistir, né? E desistiu umas 2 semanas depois. Uma semana Ele foi depois. desistido, né? Foi desistido, né? Ele foi desistido, né? Ele foi desistido. Mas essa linha temporal, Eduardo, a gente vê então impeachment, Lava Jato, e aí... E mais, essa ação pela qual, para complementar, essa ação pela qual eles entraram para poder me afastar no dia 3 de maio, o que aconteceu com essa ação? Em dezembro, o relator, o ministro Marco Aurélio, ele deu uma liminar para afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado. E o Renan simplesmente não cumpriu, fugiu do oficial de justiça, não saiu. Ué? Aí foi para o plenário do Supremo para confirmar a liminar, o Supremo plenário negou a liminar. Ou seja, a ação que eles entraram contra mim também não ganhou. Então, Que doideira. essa é a realidade que a gente vive.